Queridos, como é bom nós estarmos aqui, e eu amei, pastor Fábio, pastora Cardênia, o título dessa conferência. Foi o Espírito Santo que inspirou vocês para essa conferência, com esse título maravilhoso, porque eu creio que nós estamos, o pastor Paulo Jeffrey, o nosso apóstolo, ele inclusive gravou um vídeo recentemente, falando que nós estamos vivendo um período de transição, onde o vinho novo está chegando. E esse é o nosso tema, inclusive, para o ano que vem. O tema nacional da Paz Church é: o vinho novo chegou. E com a chegada do vinho novo, é claro, o vinho novo, ele só age se for dentro de odres novos. Então, nós somos esses odres. Então, essa conferência, ela vem para nos preparar para o que nós vamos viver. O vinho novo, frutificação. E eu quero falar com você hoje sobre nós termos fé para começar. Diga para o seu, pergunte para o seu irmão: você tem fé para começar? Porque a gente fala, olha, ano que vem vai ser um ano, é o ano do vinho novo. E esse vinho novo transbordando, o Espírito Santo transbordando em cada um de nós, isso vai transbordar para alcançar outras pessoas. Então tenha certeza, vai ser um ano de muita frutificação. Só que não vai começar ano que vem, começa agora. A frutificação chegou. Eu creio que nessa conferência, essa conferência vai representar um novo tempo na sua vida, um divisor de águas na sua vida. Hoje você está aqui, você vai sair aqui. Você vai sair dessa conferência numa outra dimensão. Prepare para o que Deus vai fazer na sua vida. Mas para a gente mergulhar fundo em tudo isso que Deus quer fazer, nós precisamos de fé. O que nós mais precisamos, às vezes para fazer alguma coisa a gente fica pensando: eu preciso de sabedoria, eu preciso de dinheiro, eu preciso de influência, eu preciso de recursos. Mas a principal coisa que você precisa para começar a fazer algo grandioso para Deus é fé. Todos nós precisamos de fé para começar, para você dar um passo na direção daquilo que Deus quer fazer através da sua vida, não somente na sua vida, mas através da sua vida. Você precisa de fé para começar. Para alguns, começar é paralisante. Quando tem que começar algo novo, a pessoa paralisa. Eu não sei se você já viu alguém assim. Se ela vai ter que começar um curso novo, ela paralisa. Se ela vai começar um trabalho novo, ela muda de emprego, ela paralisa. O cidadão, ele quer casar, mas só em pensar de se aproximar daquela menina, ele paralisa, né? Eu não sei se você já viu aquelas fotos de antes e depois, aparecem muitas, e de pessoas que às vezes são amigos e nós conhecemos. Às vezes isso acontece no Instagram, né? Aquela irmã que tira uma foto, não vou falar das mulheres, vou falar dos irmãos, né? Tem vários casos lá na nossa igreja. O irmão grandão, ele tinha 100 quilos, é um lado da foto. O outro lado, ele está com 60, ele está com 40 quilos a menos. E a gente fica: uau, como é que ele fez isso? A gente não sabe como, né? Então nós não sabemos como conquistar isso. Então, por causa disso, nós também não começamos a trilhar esse caminho de conquista na vida da gente. Então o início nos para. A gente olha e diz: uau, ele perdeu 40 quilos, eu só precisava perder 10 quilos, eu só precisava perder 5 quilos, mas você vai e conversa com ele, e ele diz o que ele fez, e você fica: uau, eu vou mergulhar nesse universo. Então, para muita gente, o começar é que é o difícil, mas você nunca terminará nada que não começar antes. Para terminar alguma coisa, você vai ter que começar. Então eu quero hoje aprender com você, nesse início aqui, nesse nosso pontapé inicial, nós vamos aprender com Neemias,
E eu quero que você abra a sua Bíblia em Neemias. Nós vamos aprender com os seus antepassados. Os seus antepassados haviam pecado contra o Senhor. Eles atraíram um julgamento. Você conhece a história de Neemias. Eles atraíram um julgamento sobre a sua cidade, Jerusalém, e sobre o reino de Judá. E os poucos judeus que permaneceram, o povo foi levado cativo para a Babilônia. Eles foram levados como escravos, mas uma certa parte, uma minoria, ficou na cidade de Jerusalém. Eles não foram como escravos. Mas os que ficaram em Jerusalém, eles estavam passando por privações, por muita aflição. Eles estavam lutando para sobreviver no meio de uma cidade que estava em ruínas. Jerusalém tinha sido destruída, ela estava em ruínas. Os muros foram derrubados, os portões foram destruídos, e eles estavam vivendo no meio desse caos. E Neemias, ele ouviu falar dessa situação. Alguém chegou e falou para Neemias o que os seus parentes, digamos assim, o seu povo estava vivendo, a necessidade que eles estavam passando lá em Jerusalém. E quando alguém chegou e falou isso para ele, ele sentiu um peso. Eu não sei se você já sentiu isso. Alguém chega e fala de uma situação, ou você vê uma situação, e isso traz um peso para você. Você está passando na rua e você vê meninos na rua, pedindo dinheiro no semáforo. E vem um peso sobre você, você fica, uau, alguém tem que fazer alguma coisa com relação a essas crianças. Você vê alguém, um casal, né, no seu ambiente de trabalho, você tem uma amiga ou um amigo, e um dia você está tomando um cafezinho ali no intervalo do seu trabalho, e alguém comenta, poxa, eles vão se separar, e você sente um peso, algo precisa ser feito para esse casal não separar. Então, às vezes você sente um peso. Eu quero dizer para você que esse peso não é maligno, esse peso não é ruim, ele não é de Satanás, é um peso divino sobre a sua vida. Deus mostrando, algo precisa ser feito. E se você sentir esse peso no seu coração, é você que é a resposta. Você só vai sentir o peso, o incômodo, se você for a resposta. Eu não sei, você já se sentiu incomodado por uma situação? Qualquer situação. Às vezes você está na escola, você está passando numa escola, é uma escola pública, você vê um muro todo feio, com palavrões, e você se sente mal com aquele, algo tem que ser feito. Você passa na porta de uma farmácia, e você vê uma mulher com uma criança pedindo dinheiro, pedindo esmola, e você fica incomodado com aquilo. Então você vê situações que precisam passar por transformações, e você sente um peso. Foi isso que aconteceu com Neemias. Você lembra do Popeye? Quem assistia desenho animado do Popeye? A nova geração acho que nem conhece o Popeye. Então você vai no Google depois e assiste o desenho do Popeye. Você lembra da Olivia Palito? E você lembra do Brutus? E quando o Brutus pegava no pé, né? E aquela relação romântica entre o Popeye e a Olivia Palito, vai ter gente que vai chegar em casa hoje, vai assistir de novo, mas e o Brutus, ele implicava com o Popeye, e ele maltratava o Popeye, mas tinha uma hora que ele não aguentava. Ele dizia, eu não aguento mais isso. Aí ele pegava uma lata de... tá todo mundo afinado. E ele tomava, né? Interessante que ele jogava o espinafre, pulava no ar assim, né? Ele engolia aquele espinafre, né? E aí ele fazia um negócio, saía fumaça do ouvido, né? Ele tinha um cachimbo, fazia fu-fu, né? E tipo assim, eu não aguento mais, algo precisa ser feito, eu vou fazer. Então eu oro para que você tenha o seu momento Popeye, onde você vê uma situação, onde você vê gente sofrendo, onde você vê caos acontecendo em alguma situação, e você não vai aguentar, o espinafre do Espírito Santo vai entrar em você, e você vai dizer, algo precisa ser feito. Essa situação não vai continuar. Primeira coisa que o Neemias fez, Neemias capítulo 1, se você olhar do versículo, não vou ler porque o texto é longo por causa do nosso tempo, mas do versículo 4 até o versículo 11, Neemias ora a Deus. É a primeira coisa. Quando você sentir um peso divino, a primeira coisa que você tem que fazer é orar.
Quando você vê algo que precisa ser feito, ore a Deus, busque a Deus. Quando você sentir que Deus está pedindo para você fazer algo, que Deus está chamando você para fazer algo, porque às vezes a gente acha que a gente não tem condições, que a gente não tem capacidade, mas Neemias, você sabe, Neemias era um copeiro, Neemias não era um arquiteto, Neemias não era um engenheiro, ele era uma pessoa que servia água para o rei. Mas Neemias sentiu o peso, e a primeira coisa, ele viu uma situação que precisava de transformação. Situação que precisa de transformação começa pela oração. E ele orou ao Senhor. Primeira coisa, levar a Deus em oração. Por quê? Ele era só um copeiro. Ele tinha que fazer uma viagem de 1.600 quilômetros. Você viajou quantos quilômetros de Palmas para cá, pastor Jackson? 400. A viagem do Neemias era 4 vezes maior a viagem de Araguaína para Palmas. Você veio em que carro? Que carro é? Você veio numa Hilux. Ele foi num jumentinho. Então ele não olhou, ele não tinha a tecnologia que nós tínhamos. Mas ele enfrentou a situação. Deus moveu o coração do rei através da oração, proveu tudo o que era necessário. Então, fica uma pergunta, como seguidor de Jesus, eu sei que Deus quer que eu faça algo grande para Ele. Irmão, nós não nascemos, nascer por nascer, aí vira uma criancinha, aí vira um adolescente, vai para a escola, aí vira um jovem bonito, e termina o ensino médio, faz faculdade, conhece uma moça linda, casa com ela, se apaixona, e abre o seu próprio negócio, depois faz um doutorado, e depois tem filhos, envelhece, engorda e morre. Você acha que isso é uma vida? Nossa vida tem propósito. A sua vida aqui na terra não vai ser uma mera passagem. Você vai deixar um legado para essa geração. Amém? Eu creio nisso. Eu creio que nenhum de nós que estamos aqui de qualquer jeito, por qualquer razão, só passando um vento aqui nessa terra. Não, existe um propósito de Deus. Isso não é jargão evangélico. Tem algumas palavras que as pessoas já acham que é um jargão. Jesus te ama, todo mundo fala, é um jargão. Ah, Deus tem um propósito na minha vida. É um jargão. Não é um jargão, é realidade de Deus para a sua vida. Não viva sem ela. Uma vida sem propósitos é a pior vida que alguém pode levar na sua vida. Mas como é que eu vou servir o propósito de Deus? Como é que eu vou ser uma pessoa frutífera? Como é que eu começo isso? Existe tanta coisa para ser feita. Deus quer fazer algo através da minha vida. Sim, Ele quer. O que é que eu faço para começar? Primeiro, anote aí, comece pequeno. Sabe como é que a gente começa? A gente começa pequeno. E isso é uma coisa totalmente bíblica. Olha o texto aqui, Zacarias capítulo 4, 10. Você pode ler comigo? Vamos lá? 1, 2, 3. Não despreze os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. A gente precisa gravar isso no coração. Então você vai ler isso para o seu irmão. Bate no ombro dele e fala para ele, ei, não despreze os pequenos. Vai lá, não despreze os começos humildes. Leia para o seu irmão. Deus se alegra ao ver a obra. Interessante que a gente tem um slogan, né? Isso é só o começo. Aleluia! Glória a Deus! Não despreze os começos humildes. Deus sente alegria no nosso pequeno começo. O problema é que às vezes a gente tem mania de grandeza e a gente quer começar tudo grande. Mas o que Deus está dizendo é, não despreze algo que aos seus olhos parece ser pequeno. Porque Deus se alegra em ver o pequeno começo. Deus se alegra em ver algo novo na sua vida começar. É tipo criança, né? Criança que aprende a andar. Ela ainda não tem nem um ano, mas ela já começa a andar. Algumas antes de um ano, outras depois de um ano, cada uma tem seu tempo. Mas você já viu criança pequena começando a andar? Parece um Frankenstein bêbado, né? Ele anda assim. Aí você fica
do lado, porque ele cai e levanta, e às vezes tem uma mesa, tem a quina de uma mesa, e ele vai, e aí você segura, mas aí de repente ele sai andando, e você celebra, uau, uau, meu filho está andando, uau, uau, ainda não é perfeito, não tem equilíbrio, mas você se alegra com isso. Imagina o que Deus sente com você, quando você começa a fazer algo tão relevante para Ele, e você diz, não parece que é algo tão grande, e Deus está dizendo lá com os anjos, uau, uau, o João começou, uau, uau, a Ana Teresa começou, olha os primeiros passos, o céu celebra, os anjos celebram, a Trindade celebra. Então vamos mudar essa nossa mentalidade. O que eu faço é tão pequeno, eu só entrego um bilhete, eu só entrego um panfleto, eu ajudo a trabalhar no som, eu ajudo a controlar o estacionamento, eu estou entregando uma balinha ali na entrada, e o céu está aplaudindo você por causa dessa balinha, porque isso é o seu pequeno começo. Deus valoriza o pequeno começo. E você só precisa ser como aquela criança que antes andava engatinhando, mas um dia ela resolve levantar e ela decide dar um primeiro passo. É um passo de fé. A criança dá um passo de coragem. Ela decide sair do conforto do andajar, ela decide sair do conforto da mamãe estar segurando o papai, e ela decide dar o primeiro passo sozinho, e a gente celebra. É o primeiro passo de fé. Diga para o seu irmão, você só precisa ter a fé para dar o primeiro passo de uma criança. Irmão, para fazer algo grande, você tem que começar pequeno. Eu tinha um discípulo, hoje ele não mora mais nem no Brasil, ele mudou, mas ele começou uma empresa. Ele com um amigo foram sócios, e eles abriram essa empresa, eles já começaram com mais de 30 funcionários. Eles alugaram um andar de um prédio, era uma estrutura tão grande, eles não tinham um cliente, mas eles já começaram grandes. No final eles fecharam com uma grande dívida, e ele me disse, nós começamos grandes, era para a gente ter começado pequeno. Agora pense comigo na história de Neemias. Você conhece a história de Neemias, você sabe que no final, Neemias e todos aqueles que se juntaram com eles, inclusive Esdras, né? Hoje a gente tem o Gabigol e o, como é que é o nome do outro? Aquela dupla lá, são 3, né, no Flamengo, né? Antigamente era Bebeto e Romário, lembra? Né? Sempre tem uma dupla, né? Naquela época era Esdras e Neemias. Os dois viveram na mesma época. Você sabia que na Bíblia não tinha como é hoje? Tem um livro de Neemias e tem um livro de Esdras. Era um só livro. Depois é que veio a divisão. E esses dois fizeram grandes coisas, batiam bola um para o outro, de tabela, e fizeram muitos gols. Impressionante o que eles conseguiram fazer. No final, a Bíblia diz que eles reconstruíram a muralha, e eles restauraram os muros e os portões que estavam derrubados. Agora, imagine comigo. A Bíblia diz que eles foram 52 semanas, é isso? Eles concluíram o trabalho, foi rápido. 52 dias, semana não, 52 dias, obrigado, pastor Jackson. 52 dias, você já imagina? Porque naquela época as cidades tinham que ter proteção. Hoje tem polícia, hoje tem marinha, tem exército, tem aeronáutica que protege as nossas fronteiras. Naquela época eram muros, e os muros eram largos e imensos. Imagine uma cidade, você ainda vai em Jerusalém, você vai ver os muros, amém? Amém, tome posse mesmo, você vai fazer uma viagem para Israel, aleluia. Você vai ver os muros, você vai dizer, uau, Neemias restaurou. Você vai ver os portões enormes, você vai dizer, uau, ele restaurou esses portões. Ele restaurou, o final da história mostra que ele fez isso. Mas eu imagino quando terminou, e ele ficou olhando para tudo que aconteceu, e eu penso que isso é muito encorajador, porque um passo antes de tudo ter terminado, e eles terem celebrado, ele estava trabalhando arduamente. Sabe como? Uma das mãos ele tinha uma ferramenta, na outra ele tinha uma arma.
E hoje a gente ora e vigia. Naquela época também. Por quê? Porque ele sofreu muita perseguição. Então, com uma ferramenta trabalhando e a arma na outra, para se defender dos inimigos. Um passo antes, alguém teve que ter coragem de colocar a primeira pedra na reconstrução do muro. Um passo antes, ele estava encorajando as pessoas: vamos, gente, vamos, não liga para a perseguição, nós vamos conseguir, levando todo mundo a acreditar na reconstrução. Um passo antes, ele estava pensando. A Bíblia diz que ele passou uma noite acordado, só pensando, calculando como fazer as coisas lá no turno da noite. Um passo antes, ele estava planejando: como é que a gente vai fazer? Quanto é que a gente vai gastar? O que é que a gente precisa para fazer isso? Um passo antes, ele passou por um período de espera. E esperar não é fácil para a gente. Ele teve que esperar 3 dias. Um passo antes, ele estava fazendo a viagem de 1.600 quilômetros. Um passo antes, ele estava fazendo as malas. Um passo antes, ele estava falando com um rei. Um passo antes, ele estava orando a Deus. Um passo antes, ele sentiu um peso. A Bíblia tem um versículo, está lá em Salmos. A Bíblia diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Sabe como é que esse texto se aplica? Naquela época eles viajavam muito de dia e viajavam de noite também, para aproveitar que o sol não estava tão quente. Mas à noite era muito escuro no deserto, então eles usavam lâmpadas. Sabe o que era lâmpada naquela época? Eram umas lamparinas, e elas eram amarradas nos pés, nas sandálias. Então, uma lamparina aqui e outra aqui. E a lamparina, ela era só rapidinho, ela iluminava o suficiente de um passo, de uma passada. Era essa a força da luz. Então, a lamparina, ela só iluminava o suficiente para você enxergar aonde você ia colocar o próximo passo. E é por isso que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Você pode não ver o final, o meio, mas o primeiro passo Deus vai iluminar para você. Você só precisa ter fé para dar o primeiro passo. Qual é o meu primeiro passo? É fazer a nova criatura? Qual é o primeiro passo? É ser discipulado? Qual é o primeiro passo? É ser batizado? Qual é o meu primeiro passo? É vir para o Tadel? É participar de uma célula? É ajudar alguém numa célula? É ter uma célula na minha casa? Abrir minha casa? Ser um anfitrião para uma célula? É liderar uma célula? Eu não sei qual é o seu primeiro passo, mas eu sei que Deus vai dar luz, graça, provisão, coragem, tudo que você necessita, a fé que você precisa para dar o primeiro passo, para abrir sua empresa, dar o primeiro passo. Quem sabe você está apaixonado, irmão, por aquela irmã aqui da igreja, aleluia, você tem medo, Deus vai te dar luz para você chegar até ela, aleluia, aleluia, aleluia. Faz romance real, aleluia, aleluia. O seu primeiro passo para ser um líder de célula, você diz: eu tenho chamado pastoral na minha vida, eu sou um empresário e eu quero estar na minha empresa, mas eu quero ser um pastor também. Você pode, Deus vai te dar luz para o seu primeiro passo. Você só precisa ter disposição, você só precisa ter fé para dar o primeiro passo. Se você quer fazer algo grande, comece pequeno. Tenha fé para começar pequeno. Fé para começar pequeno é porque justamente pelo fato de ser pequeno, a gente é incrédulo. A gente nunca acha que algo pequeno vai dar resultado. A gente acha que é tudo tão simples, tão humilde, de uma coisa tão pequena. Essa coisinha aí, isso não vai dar resultado. E a gente aborta, a gente comete um suicídio nos nossos próprios sonhos. Então tem que ter fé para começar pequeno. É pequeno, mas eu tenho fé. Isso vai ser grandioso. Fé para dar o primeiro passo na luz que Deus já te deu. Capítulo 2, versículo 17. Neemias reuniu todos os chefes, os nobres, e disse: então eu lhes disse: veja a situação terrível que estamos. Jerusalém está em ruínas, suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução.
E a Bíblia diz que eles se encheram de coragem para a realização desse projeto. E o que Deus fez? Deus se alegrou em ver o trabalho sendo começado. Você não tem que ter a fé para finalizar, você precisa ter a fé para começar. Ele não precisou ter fé para ver como terminaria a construção dos muros e dos portões. Ele teve que ter a fé para sair do palácio. Ele era só um copeiro. Ele servia água para o rei. Era responsabilidade. Por que ele tomava da água antes de servir água para o rei? É para ver se não estava envenenado. Ô, coisa boa, né? Ele poderia morrer. Mas por isso ele era uma pessoa de confiança do rei. Parecia ser uma coisa tão significante. Quem é fiel no pouco, Deus coloca sempre no muito. Alguém poderia dizer, eu não quero começar pequeno. Existe um discurso assim, não pense pequeno, pense grande. Olha, e aí a gente fica, eu não quero começar pequeno. Eu não estou dizendo para você pensar pequeno, eu estou falando para você começar pequeno, pensando grande. Você começa pequeno pensando grande. O problema é que às vezes a gente começa grande pensando pequeno. Então você começa pequeno, mas pensando grande. Sempre pense grande, porque você tem um Deus grande, mas você tem que ter fé para começar pequeno. Como é que eu comecei? Sabe a primeira vez que eu preguei? Foi numa célula. Foi numa célula que eu comecei. E naquela primeira vez que eu fui na célula, o pastor Eibe resolveu ir lá supervisionar. Irmão, me deu um mal-estar gástrico, intestinal, umas convulsões estranhas, umas coisas. Foi difícil. No final ele, poxa, foi legal demais. Eu sabia que ele só queria me encorajar, não foi bom não. Eu me lembro, eu estava na Jocum, e aí a gente estudando tudo lá, aí chegou um dia que minha líder falou, Sandro, porque a gente estudava a semana toda, no final de semana a gente ia para a favela. Fazia evangelismo no domingo, aí tinha uma igrejinha pequenininha lá, devia ter uns 20 irmãos, era bem estreitinha assim, me disseram, você vai ser o pregador da noite. Eu digo, uau, meu Deus, eu nunca preguei. Irmão, eu te confesso, eu não sabia nem a diferença entre Novo e Antigo Testamento. E aí eu tinha um estudo que eu tinha pegado, aprendido numa aula, fiz uma pregação e eu digo, e agora que eu não sei manusear a Bíblia? Aí eu peguei uma tesoura e uma folha de papel almaço. Quem é da época do papel almaço? Só os mais experientes tiveram esses privilégios. Hoje é bloco de nota no celular. Naquela época, mas eu era bem jovem, tá, gente? Eu tinha 20 anos, 22. Continuo jovem, mas isso foi um tempinho atrás. Aí, cortei. Aí eu colocava Mateus 5, versículo 2. Aí eu botava lá dentro e deixava escrito para fora. Apocalipse 1:17. João 2:22. E aí tinha muitos versículos. Eu cheguei lá na frente, cheio com a colazinha, né? Chega lá, muito bem, abra sua Bíblia em João capítulo 4. Já encontraram? Aí no meu esboço, próximo texto, né? Era Marcos 3:10, né? É por isso que Jesus fala em Marcos 3:10. Aí eu pegava o papelzinho, já encontraram? Eu já me arrependi, viu, irmão? Eu não tinha maturidade, eu acho que eu enganei todo mundo ali. Mas eu me lembro, foi o meu pequeno começo. Você não imagina como eu tremi. Eu senti tanto calafrio, eu gaguejei, minha mão, eu segurava o microfone, eu segurava com uma das mãos, eu segurava o microfone e a outra mão eu segurava a mão que segurava o microfone para não tremer. Foi o meu começo. Eu me lembro que teve uma época que o pastor Ibe lá em Santarém disse, rapaz, nós vamos fazer o pastor Ibe é um pastor enfesado, cheio de fé. Ele disse, sabe de uma coisa, eu vou fazer um congresso evangelístico no estádio, Sandro. Vamos, eu digo, vamos. A gente não sabia nem como fazer.
Se você vai em Santarém hoje, você vê o estádio lotado. Eles fecham os portões, dá mais de 40 mil pessoas nos 3 dias. No primeiro ano, deu mais 2.500 pessoas. Encheu um negocinho. Mas você sabia que de madrugada, eu estava com um grupo de irmãos, nós precisávamos de um palco. Tinha uma irmã, a mãe de um irmão da igreja trabalhava na Kibon Sorvânia, e a Kibon tinha um palco. Eu fui lá com ela, empresta o palco. Ela disse, empresta. Ela disse, mas você tem que vir num caminhão e carregar o palco. Eu arranjei uns 10 irmãos, e eu arranjei um caminhão emprestado velho, e nós fomos lá, pegamos o palco, de madrugada. Era carregando ferro, tábua. Foi meu começo, irmão. Hoje eu pastorei uma grande igreja pela graça e misericórdia de Deus. Eu comecei carregando palco, tábua, 4 horas da manhã, a gente fincando estaca no meio do gramado do estado. Você sabe o que a gente fazia? A gente pegava uma picape durante a madrugada e a gente parava no pé de um poste, tinha um poste do lado da rua, outro poste aqui, a gente puxava uma escada e subia e amarrava. Meu Deus, eu não sei como a gente não pegava choque, irmão. A gente amarrava um fio aqui, um fio do outro lado, Congresso da Paz, uma explosão de curas e salvação, de madrugada. A gente entrava em contato com as empresas de ônibus de madrugada. Porque o ônibus só para ser lavado de madrugada. Os ônibus sendo lavados, é gente entrando nos ônibus. Com papel e fita durex. E cortando na boca. E pregando naquele vidro que fica atrás do motorista. Pregava. E pregava em tudo que era vidro do ônibus. O ônibus saía com a janela que não dava para ver nada. Era só cartaz do evento. De madrugada a gente fazia isso. Carregava cadeira. A gente fazia tanta coisa. Me lembro, irmão. Foi meu pequeno começo. Mas como aquilo era realizar. Ai, eu sinto saudade. Eu era a pessoa mais realizada do mundo. E eu ainda tinha que trabalhar secularmente. Então, outro dia eu tinha que estar disposto. Então, deixa eu te dizer uma coisa, querido. São nossos pequenos começos. Eu me lembro do primeiro trabalho evangelístico que eu fiz com o João Augusto, marido da Leninha, que hoje são missionários em São Paulo. Ele disse, Sandro, na Páscoa, vamos fazer lá na quadra do Colégio São Francisco uma morte e ressurreição de Jesus, para a gente ganhar alma para Jesus. Juntou toda a juventude, e aí eu me lembro que nós pegamos um irmão, magrinho ele, rapaz, e ele era o anjo que vinha para falar da ressurreição de Jesus. Amarramos ele no teto do ginásio. E tinha uns irmãos que eram do corpo de bombeiro, com uma corda, né? E a peça acontecendo, e ele era 7 horas da noite, a peça, 7h30. Então, quando deu 5h30, para ninguém ver, nós penduramos o irmão. Ele foi descer umas 9 da noite de lá. Ele ficou pendurado lá com as pernas. E a peça acontecendo e a gente esquecendo o irmão. E o pessoal dizendo, e o irmão lá em cima tem que descer. De repente ele desce, aquele anjo pendurado numa corda. O pai dele, meu Deus, meu filho, que te colocaram aí? Tivemos um prejuízo, irmão, para pagar aquela conta. Os patrocinadores não deram dinheiro, irmão, foi um caos. Graças a Deus que o anjo voou. Mas foi o nosso pequeno começo. Eu lembro disso com tanto orgulho, com tanta grandeza dentro de mim. Eu creio que o Senhor está falando com muita gente aqui hoje. O Senhor está falando com algumas pessoas. Comece pequeno, esse é o primeiro passo. Qual é o próximo passo? Primeiro, comece pequeno. Qual é o próximo passo? Dê o próximo passo. Esse é o próximo passo. Dê o próximo passo. Foi o que Neemias fez. Capítulo 2, versículo 19. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei, foram acusados de ser rebeldes, mangaram deles, zombaram e desprezaram. Então, se alguém se levantar, falando algo, irmão, perseguição é uma coisa prevista. Ninguém, em nenhum lugar da Bíblia, falaram que ia ser fácil.
Às vezes eu vejo um líder de célula dizendo, mas não está fácil. Quem disse que era fácil? Se fosse fácil, botava um outro, não você. É justamente porque é desafiante que Deus escolheu você, porque Ele acha que você dá conta. Às vezes a pessoa, trabalhar com gente, não, gente é problemática. Para com isso. Quando eu era menino, eu agia como menino, mas agora Deus está me dando crescimento, e se Deus me colocou para fazer isso, Ele tem a capacitação que eu preciso. Então, queridos, vieram os inimigos, mas qual é a nossa resposta? Diga comigo, fé. A mesma fé que você usou para dar o primeiro passo, você vai dar o próximo passo. Neemias respondeu no versículo 20, eu lhes respondi, o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos, nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. É justamente no seu novo começo, no início de algo grandioso, ou numa nova etapa do seu ministério, que é tão grandioso, tão precioso, mas o inimigo pode querer. E o que você faz? Você começa pequeno e dá o próximo passo. Talvez você tenha algo pela frente. Quem sabe é na sua vida pessoal. Quem sabe você precisa perder 20 ou 30 quilos. Eu não olhei para ninguém, eu não vi ninguém aqui acima do peso, viu, irmãos? Eu já estava anotado nisso aqui, tá? Esse exemplo, tá? Ninguém se sinta mal por causa disso. Mas talvez você precisa perder. Pense em alguém que precisa perder 30 quilos. Talvez, para você dar o primeiro passo, seja você comprar um tênis. Para você usar o tênis. Talvez esse seja o seu primeiro passo. Talvez o passo seguinte seja, o pastor fala sobre isso, né, Giovanni? É você amarrar o tênis e calçar o tênis. Você nem caminha. Mas você deu um passo, você colocou. Né? Talvez o seu próximo passo, você vai passar na frente da academia. Você vai dizer, tem uma academia ali, já foi um passo. Mas quem sabe o seu primeiro passo vai ser entrar naquela esteira. E depois outro passo. Qual outro passo? Você vai deixar de comer tanto brownie como você come. Depois você perde 200 gramas, depois você perde 500 gramas, depois continua perdendo. Talvez seu grande desafio seja sair de um montão de dívidas. Talvez somando as dívidas e diminuindo, e dividindo, melhor dizendo, você vai levar aí 12 meses de prestação de R$1.000. Você vai ter que separar R$1.000 todo mês só para pagar a dívida. Como é que eu vou conseguir agora pagar R$1.000? Talvez você precisa parar de comer fora. Ou deixar de comer aquele hambúrguer que você gosta tanto, aquele hambúrguer, sabe, irmão, aquele assim que você pega assim. Todo final de semana, você vai evitar aquilo. Quem sabe você precisa colocar alguma coisa que você tem no OLX para vender. Mas você precisa dar um passo. Se você quer ver algo novo acontecendo, se você quer ver transformação ao seu redor, você precisa dar passos de fé. Deus espera que você dê o próximo passo. Tudo começa com um pequeno passo. Você lembra qual foi o seu primeiro passo? Seu primeiro passo foi dar um passo de fé e vir à frente entregando a sua vida a Jesus. Tudo começou com um passo de fé. Você lembra daquele dia? Eu me lembro quando eu entreguei minha vida a Jesus. Irmão, não foi uma coisa consciente. Alguém começou a dar um testemunho, era contando a história da minha vida, e me disseram que lá no salão, falaram, era um jantar, com alguém dando testemunho, e disseram, quem quer entregar a vida a Jesus, levanta a mão. Me disseram que eu levantei. E quem que levantou a mão vem na frente, disseram que eu saí e fui à frente. Eu só me lembro que eu já estava na frente. Mas aquele foi o meu primeiro passo. Tudo começa com um pequeno começo. Talvez esse seja o desejo do seu coração. Se alguém pudesse vir aqui tocar alguma coisa para a gente no teclado, eu estou encerrando. Mas talvez você queira servir a Deus mais intencionalmente. Talvez você congrega fielmente numa célula, mas você sente que você é chamado para fazer algo mais. É só um exemplo, e aí você diz, eu quero ajudar com as crianças. Você vai a primeira vez para a sala das crianças, seus cabelos saem de lá totalmente diferente. Quando você vai deitar, você sente dores aqui no seu ombro,
E você lembra, uau, aquele menino que pulou em mim, ficou saltando na minha costa, dizendo, tio, só mais uma vez, eu fiz 20 vezes com ele. E você se empolgou com aquela situação, e de repente você viu precisar de uma reforma no espaço infantil. E de repente você já se viu doando 20 sacos de cimento. E você viu aquela reforma acontecer. E de repente você vê que você já é um dos coordenadores principais. E de repente você vê que você tem uma rede de células com 25 células de criança. Tudo começou com um pequeno começo. Como você chegou lá? Você teve fé suficiente para dar o primeiro passo, para começar pequeno. É uma frase do Francisco de Assis, do São Francisco de Assis, que eu acho muito interessante. Coloca aqui para a gente. Ele era um homem de Deus. Ele disse assim: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Amém? Diga para o seu irmão, declare na vida do seu irmão, dá o seu melhor sorriso de crente para ele, bate no ombro dele e diz: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Você pode aplaudir Jesus? E foi isso que o Neemias fez. E em 52 dias, o trabalho da reedificação dos muros e dos portões estava terminado. Por isso que o apóstolo Paulo fala para a gente em Gálatas 6,9, ele diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Eu quero encorajar você, fique em pé, eu quero orar com você. Deus tem colocado algo no seu coração? Quem sabe Deus colocou isso muito tempo atrás e a coisa não andou bem, e até hoje o que Deus tinha colocado no seu coração não aconteceu. Quem sabe é uma coisa de muito tempo atrás. Olhe para mim, não converse com ninguém, pense nisso. Ou talvez é uma coisa recente, do agora. Não faz muito tempo, você sentiu um peso no coração, uma inclinação para fazer algo. O apóstolo Paulo diz que ele era compungido, levado pelo Espírito Santo para fazer as coisas. E você sente o Espírito Santo te puxando para fazer algo. Quem sabe Deus falou com você hoje. Quem sabe Deus vai falar com você desses dias aqui na conferência. Eu oro para que Ele traga um peso divino sobre a sua vida. Esse é um peso bom. É o peso de fazer algo grandioso com Deus. Que a gente vai começar pequeno, com a bênção da nossa liderança, e depois vai dar o próximo passo. Eu oro para que Deus faça isso. Senhor, nos ajude. Coloque sua mão no seu coração.